Bom, pessoal, estou de volta trazendo mais um vídeo para vocês aqui. E hoje eu vou começar esse vídeo analisando o Bitcoin no semanal, que eu acho que está muito interessante. Eu queria mostrar para vocês. Aqui no semanal a gente está em uma clara perspectiva, um claro movimento de alta, legal? Isso é inegável. No entanto, a gente percebe claramente que esse movimento agora de alta do Bitcoin pode ser apenas um movimento de alta apenas para voltar caindo depois lá na frente, porque isso aqui, ao que me parece, é um pivô de baixa para o preço voltar caindo e vir buscar essa região aqui, ó, entre 75 e 72 mil dólares por unidade, que eu acho que pode ser o fundo do Bitcoin nesse último movimento de correção, para depois termos um movimento de explosão, que eu acho que também vai ser a última momento de alta que tivermos quando o Bitcoin começar a subir de fato, tá legal? Então, na minha perspectiva, estamos na formação de um pivô de baixa, o preço não está caindo lá na frente. E a gente sabe que um pivô de baixa é caracterizado justamente por isso. A gente tem um preço caindo, ele dá uma respirada, subindo um pouco para voltar caindo lá na frente. E fica mais interessante quando a gente traça a Fibonacci e a gente vê que essa região aqui, pessoal, ela é justamente uma região entre 61% e 50% de Fibonacci. É sabido que essas duas regiões, essas duas linhas de resistências, elas são regiões que tendem a segurar o preço do ativo quando ele está corrigindo. Portanto, chegando nessa região é bem provável, pessoal, que se de fato voltar, o preço tende a segurar em 70 mil dólares por unidade, tá legal? Que eu acho que vai ser o fundo desse movimento de correção. Pode dar uma olhada em 65 aqui, ó, onde está aqui? Pode, mas eu acho pouco provável. Eu acho mais factível que pare aqui em 72 para depois engatarmos e começarmos o último movimento de alta do Bitcoin. Sei que muita gente agora está eufórico com essa subida do Bitcoin, principalmente quando a gente vê em uma perspectiva mais de curto prazo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Essa região aqui, pessoal, em 90 mil dólares, aqui, ó, entre 93 e 90 mil dólares por unidade, aproximadamente, é uma região de resistência importante, que eu já até mostrei em vídeos anteriores, que eu vou mostrar aqui também, em gráficos de times menores, para vocês verem que conflui. Que é bem provável que a gente não tenha um rompimento enquanto não tivermos volume suficiente de negociação. Quando a gente tem um preço do ativo subindo e o volume caindo, o volume estagnado, é bem provável que quando esse ativo chegue a uma região de resistência, ele volte, que é o que está acontecendo com o Bitcoin, que eu mostrei nos vídeos passados. Veja, no gráfico diário, a gente tem essa configuração aqui, tá legal? A gente tem Bitcoin em movimento de alta e também um claro movimento de baixa, no sentido de que, veja, a gente tem topos e fundos cada vez mais descendentes, tá legal? E é bem provável que esse aqui também seja mais um topo que vai levar o Bitcoin a cair nos próximos dias. Então, veja, chegando nessa região entre 90 e 93, como eu mostrei lá no gráfico semanal e não tivermos volume, o preço do Bitcoin vai fazer isso aqui, pessoal. Vai chegar aqui, vai se manter aqui um pouquinho, depois volta aqui para a região de 82. Principalmente pelo fato do que nessa região aqui, ó, 88 até 90 mil, a gente tem liquidez, tá legal? Até 90 mil dólares por unidade, a gente tem liquidez. Olha, 89, a gente tem muita liquidez nessa região. Entre de 90 mil e 89 mil dólares por unidade, a gente tem muita liquidez. Então, é bem factível que o preço, nesse momento, venha buscar essa região para tirar toda essa galera que está shortando no mercado, pegar o dinheiro dessa galera, depois voltar para cá. Por quê? Porque a gente não vai ter volume. Nos vídeos passados, eu mostrei esse gráfico para vocês e mostrei isso aqui. Nos vídeos passados, se vocês entrarem, você vai perceber que o volume vem caindo cada vez mais. Isso significa que a gente tem cada vez menos interesse de negociação no preço do Bitcoin, o que consequentemente vai fazer com que ele não consiga romper essa região de 90 mil dólares por unidade, tá legal? A coisa muda, obviamente, chegar aí e o volume explodir. Aí já muda de figura e é bem... Se chegar em 90 mil dólares por unidade, o volume ocasionalmente exploda para mais de 50 bi, 60 bi, obviamente vai romper e a gente vai começar um movimento de alta agora, né? Mas se isso não acontecer, sinto muito, a gente não vai ter um rompimento de 90 mil dólares agora não, legal? E isso fica evidente quando a gente pega essa região aqui, por exemplo, quando o Bitcoin rompeu aqui, essa última alta máxima histórica dele, 75,
que aqui, ó, foi em 7 de novembro de 2024, e a gente olha lá, 7 de novembro de 2024. Olha o volume, pessoal. Estava aqui em 118 bilhões de dólares para romper essa região, que é uma região de resistência importante. Portanto, o volume é imprescindível para a gente ter, de fato, o rompimento dessa região em 90 mil dólares por unidade. Tá legal? Na minha visão, ainda a gente vai ter mais queda com o preço do Bitcoin, podendo chegar até aqui 75 ou 72, até essa região aqui, ó, que vai ser de fato o suporte desse nosso canal, para depois engatar um movimento de alta e voltar com tudo para cima, tá legal? Nesse sentido, eu queria falar para vocês tomarem cuidado, principalmente nesse momento agora, se você quer entrar em operações alavancadas ou quer comprar, ou se você quer comprar, depende da sua estratégia, do seu objetivo, né? Se você quer comprar Bitcoin porque você entendeu a ideia que Satoshi Nakamoto quis passar, você entendeu isso e você compra não pensando somente no valor, mas na ideia. A ideia em si do Bitcoin, independente do preço que está, você vai comprando porque o seu foco não é vender. Agora, se você quer ter ganho de capital, você só enxerga o Bitcoin como uma forma de ganhar dinheiro, você tem que ficar atento nesse sentido, tá legal? Então, muito cuidado agora nesse momento. É bem provável que a gente chegue aqui na região de 90 mil dólares por unidade, até agulha ali para 93, mas é bem provável que seja um falso rompimento e depois devolva toda essa alta que tivemos, tá legal? E é bem interessante também a gente ficar de olho nos índices, principalmente no Nasdaq e no S&P, porque a gente teve uma alta também nos últimos dias nesses índices, depois de toda essa correção, mas nesse momento a gente está devolvendo. E assim como o Bitcoin parece-me que está formando um movimento de pivô de baixa para voltar a cair, tá? Parece, é o que vai acontecer? Não sei, mas parece que está me formando também esse movimento de pivô de baixa, assim como o próprio Bitcoin, tá legal? Veja. E é bem interessante a gente ficar de olho, principalmente no Nasdaq, que ele não pode perder nessa região aqui, tá? Se perder essa região, o negócio vai ficar feio no mercado de renda variável e isso inclui Bitcoin, tá legal? A gente vê que o Nasdaq está em uma tendência de alta desde outubro de 2022 e ele nunca perdeu esse suporte aqui dessa LTA. Se perder, em definitivo, obviamente, não falsamente, o negócio vai ficar feio, principalmente no mercado de renda variável e o que inclui o Bitcoin, tá legal? Então a gente fica de olho também nos índices norte-americanos, fica de olho no dólar, tá legal? E porque a gente sabe que existe de fato uma correlação entre, pelo menos por enquanto, tá? Entre esses índices e o preço do Bitcoin e, consequentemente, das altcoins, tá legal? Dito isto, vou passar aqui para algumas altcoins que eu acho interessante a gente falar, por exemplo, o Ethereum. Pessoal, só para dar uma ressalva, qualquer análise em qualquer altcoin, ela, ela não é válida, ela desconfigura, digamos assim, se o preço do Bitcoin não confirmar a análise dele. Em que sentido? Se a gente faz uma análise para vocês, olha, o preço do Ethereum está interessante, está numa região de suporte, rompeu essa região de suporte em 1930, 2 mil dólares de unidade, está testando novamente, vai vir buscar aqui 2.150. Beleza, é verdade. Só que se o Bitcoin passar a cair a partir de agora, isso aqui desconfigura totalmente, o preço do Ethereum começa a cair, assim como das altcoins. Então, portanto, qualquer análise em altcoin que você fizer, você tem que ficar prestando atenção em Bitcoin, principalmente, porque é ele que dita o rumo dos mercados de criptoativo, se vai subir ou se vai cair. Legal? Dito isto, o Ethereum também é interessante, né? Ele fez um rompimento dessa região aqui de resistência e agora está testando como suporte. Está testando como suporte e o próximo alvo do Ethereum vai ser aqui em 2.150 dólares por unidade. Depois que fizer um rompimento estrutural nessa região, vem buscar as próximas regiões mais acima, tá legal? Só que isso acontece, novamente, se a gente tiver a confluência em Bitcoin. Se o Bitcoin for buscar 90 mil dólares agora, pessoal, obviamente o Ethereum vai passar essa região aqui, mas se o Bitcoin chega em 90 mil e volta, aí o Ethereum devolve toda essa alta aqui e vem novamente para essa região. E se o Bitcoin passa a cair, vamos buscar regiões cada vez menores, tá legal? Então, portanto, o Ethereum está bonito, está interessante, mas a gente precisa ficar de olho no Bitcoin. Bitcoin chegou em 90 mil, o Ethereum vai vir buscar 250 inevitavelmente. Bitcoin não consigo segurar, o Ethereum devolve, tá legal? Quando a gente vai para outras altcoins também, por exemplo, a Solana está bem interessante também, ó, veja, todas aparentemente formando aquele movimento de pivô de baixa. Solana subindo, tentando segurar aqui para vir buscar aqui 150. Vai conseguir? Vai, se o Bitcoin for 90 mil dólares por unidade. Chegando em 90 mil, não conseguiu segurar, Solana também não vai conseguir segurar e vai devolver tudo isso aqui, tá legal?
Então a gente fica de olho. Eu não entraria em Solana agora, obviamente ressalvando, se você tiver algum tipo de estratégia, se você quer comprar independente de preço, enfim. Mas eu estou falando, não compraria agora para trade. Para trade, vai, vamos lá, para trade eu não compraria Solana agora porque está na região de resistência. O preço está segurando um pouco aqui, mas ainda está uma certa indecisão. Então, você não sabe se vai cair para cá, você não sabe se vai subir. Eu esperaria vir buscar essa região aqui, tá legal? E se conseguir segurar, e eu compraria aqui, entendeu? Mas Solana, assim como o Ethereum também, Bitcoin, tá formando uma estrutura aparentemente baixista, embora o Ethereum seja mais interessante do que a Solana, tá legal? A gente vê claramente a formação de um pivô de baixo aqui. Beleza? Era isso que eu queria falar, que eu tinha para falar hoje. Talvez eu traga mais vídeos amanhã. E eu vou trazer um outro vídeo também. Acho que nessa semana ainda eu vou gravar um vídeo que eu tava querendo falar. Por que comprar Bitcoin? Tá legal? Na minha visão, pelo menos, o que eu acho. E amanhã, esqueci de falar, amanhã também vai ter isso aqui, ó. Isso aqui, ó. PC que vai movimentar os mercados amanhã, independente da forma que vier, pode fazer o Bitcoin buscar 90 mil dólares amanhã mesmo, tá legal? Bom, isso era tudo que eu tinha para falar. E beleza, até a próxima e tamo junto. Valeu.